Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz, criadora da Morelo Handmade, e finalmente chegou essa atualização tão aguardada, onde eu vou mostrar para vocês como eu faço hoje em dia a montagem dos dois modelos de bolsa redonda que fazem o maior sucesso de venda entre as nossas clientes, que é a bolsa Louise e a bolsa Lana. Eu desenvolvi esses dois modelos basicamente juntos ali, bem próximos um do outro. Primeiro eu desenvolvi a Louise e depois a bolsa Lana, que é um pouco mais versátil. O processo de montagem delas é o mesmo, a única coisa que diferencia realmente é o acessório que você vai utilizar. Daí você pode escolher o acessório da Louise, que é um pouco mais simples ali, mais liso, né, a parte da lateral, ou a bolsa Lana, o acessório da bolsa Lana, que é um pouco mais versátil por ter alça de mão embutida. Esse vídeo aqui vai ser uma atualização, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal no YouTube, inclusive é o primeiro vídeo aqui do canal, onde eu explico para vocês o processo de montagem da bolsa Louise, explico como fazer o círculo perfeito com uma receita que eu desenvolvi, que eu acho que é a que fica assim mais perfeita. Você pode usar o círculo lá dessa receita para fazer diversos outros tipos de peça, funciona do mesmo jeito. E como esse vídeo já tem uns 3 anos mais ou menos, de lá pra cá vocês tiveram muitas dúvidas, naquela época lá eu utilizava outros tipos de materiais, eu fui anotando todas as dúvidas que vocês tiveram durante esse tempo e eu vou passar tudo isso para vocês nesse vídeo de forma atualizada, como fazer a montagem das bolsas redondas, como eu faço hoje em dia. Esse modelo de bolsa surgiu de um problema que eu tinha antigamente com as minhas bolsas, quando eu fazia as bolsas para o cliente final. Quando eu fazia as bolsas redondas ali só com fio, com o tempo, as clientes me passavam um feedback, né, falando que as peças começavam a perder a forma com o tempo, ficavam todas assim amassadinhas e molenguinhas, e também elas ficavam desbotadas, porque na época eu utilizava fio residual, né, não tinha fio premium na época. Então eu comecei a ir atrás de alternativas, como eu já sabia costura, eu comecei a fazer uns testes ali com alguns materiais diferentes, até que eu desenvolvi o acessório da lateral. Ele foi desenvolvido para resultar em uma bolsa que, além de ter um design diferenciado, né, um design mais moderno que atrai o olhar das clientes, ele também principalmente tem uma funcionalidade na peça, que é deixar a bolsa estruturada, ou seja, ela não perde a forma com o tempo, e também fica uma bolsa muito leve. Uma das principais dúvidas que surgiram nesse período, desde o primeiro vídeo aqui do canal, era se dava para utilizar o fio de malha. E você consegue sim fazer essa bolsa com fio de malha e com qualquer fio que você quiser. Eu recomendo que você faça essas peças ou com fio de poliéster, fio náutico ou fio de malha, só que o fio de malha é mais fino, tá? Os fios de malhas grossos, aqueles de 36 milímetros, eles deixam a peça um pouco grosseira e pode até acabar ficando um pouco pesada. Até ali na hora de a gente fazer os acabamentos no acessório é um pouco mais dificultoso, então eu recomendo que você dê preferência para o fio de malha mais fino e mais macio. A receita que eu vou mostrar nesse vídeo aqui você pode utilizar tanto para os fios mais finos quanto para os fios mais grossos. Eu fiz 6 círculos com 6 materiais diferentes para mostrar para vocês como é possível chegar na medida ideal para encaixar no acessório. Por falar nisso, a medida ideal para encaixar no acessório é 19,5 centímetros de diâmetro do círculo. Então, o que diferencia ali nos fios que a gente vai utilizar é a agulha que você vai utilizar para cada fio e a tensão de ponto. Mas durante o decorrer do passo a passo eu vou explicando para vocês como que vocês vão fazendo essa adaptação. Como naquele vídeo antigo eu utilizei o acessório da Louise, nesse vídeo aqui da atualização eu vou utilizar o acessório da bolsa Lana. E ambos esses acessórios e também diversos outros acessórios para outros modelos de bolsa você encontra lá no meu site, tá? Que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Para vocês conseguirem visualizar melhor a receita, eu vou utilizar esse fio de poliéster que é numa cor begezinha, tá? Ele é de 5 milímetros e vou usar a agulha 4,5 com ele. Para iniciar um círculo de crochê, você sempre vai começar com o anel mágico. E como que faz esse anel mágico? Eu deixo um pedacinho de fio sobrando aqui e seguro ele com o dedão e o indicador. Vou passar o fio lá do novelo por baixo desses 3 dedos e vou segurar aqui no dedão também. Depois de fazer isso, eu vou tirar esse dedo do meio do fio, vou passar o fio por ele e vou prender o fio aqui, ó, no dedinho. Agora, você vai colocar a agulha dentro desse espaço e vai puxar o fio que tá ali em cima, que é o fio do novelo. Vai trazer ele pra frente e vai ficar essa argolinha na agulha. Esse daqui já vai ser o primeiro ponto, ó. Você vai fechar ele puxando o fio lá do novelo. Agora, a gente vai fazer mais um ponto aqui dentro, ó. Você vai colocar a agulha bem do ladinho aqui desse ponto que a gente já fez. Puxa o fio lá do novelo
Quando você puxar, você afrouxa aqui, ó, no dedinho, você solta ele ali. Aí você puxa o fio do novelo e fecha o segundo ponto. A partir de agora, você já pode soltar essa argolinha aqui, ó. E o que eu gosto de fazer é desentortar aqui esse fiozinho. Trazer ele pra frente. Ele fica mais certinho, né? Agora, aqui dentro do anel mágico, eu só coloco esses 2 dedos aqui pra apoiar e seguro aqui, ó. Dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos. A gente já colocou 2, vou colocar mais um. Aqui eu tô fazendo ponto baixo. 4, 5, 6. Então, ficou assim com 6 pontos. E agora, a gente vai fechar esse anel mágico para formar um círculo. Você vai pegar o fiozinho que tá sobrando aqui e vai puxar. Só que você não vai puxar muito, tá? Ó, você vai deixar aqui ele abertinho um pouco ainda. Porque se a gente aperta já aqui nesse começo, vai ser muito difícil da gente fazer a segunda fileira, porque esses pontos aqui vão ficar muito apertados. Então, deixa para apertar só a partir da segunda fileira, tá bom? Agora, a gente vai fechar essa fileira. Primeira coisa que você vai fazer é afrouxar essa argolinha que tá na agulha e vai tirar a agulha dela. E vai deixar ela soltinha ali. Agora, a gente vai focar aqui no primeiro ponto do anel mágico. No anel mágico, a gente fez ponto baixo. Se a gente fosse seguir fazendo ponto baixo, a gente ia pegando aqui na correntinha dos pontos e fazia o ponto. Só que nesse círculo, a gente vai fazer ponto baixo centrado. E a partir dessa segunda fileira, a gente já vai começar a fazer esse ponto. Esse ponto baixo centrado, ao invés de você colocar a agulha aqui na correntinha, a gente vai colocar a agulha no meio do ponto. O ponto baixo, ele é formado por um Vzinho. Bem no meio dele tem um buraquinho. A gente vai colocar a agulha bem no meio disso. É entre uma correntinha e outra. Algumas pessoas têm dificuldade de enxergar esse primeiro ponto aqui para fazer esse primeiro ponto de ponto baixo centrado. Então, o que eu recomendo? Ó, aqui é o primeiro ponto. Ele tem uma perninha que tá meio torta. Você vai colocar a agulha bem em cima dessa perninha aqui, ó, que tá indo para lá. Coloca aqui e vai sair lá atrás. Aí, você deixa essa agulha aí. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar uma outra agulha e vai colocar aqui, ó, tá vendo a correntinha de cima do ponto? Eu só tô com uma agulha grande aqui, não tô com mais nenhuma fina, então vou usar ela. Se você tiver outra mais fina, pode usar. Vou colocar a agulha aqui, na primeira correntinha do primeiro ponto. Vou pegar a argolinha que a gente deixou frouxinha lá do outro lado, vou passar por cima da agulha. Vou colocar aqui dentro dessa outra agulha que tá na argolinha, na correntinha, e vou puxar lá pra trás. Vou ajustar a altura dessa argolinha ali, porque ela tá muito frouxa. Vou deixar aqui mais ou menos no tamanho de um ponto baixo normal. Agora que a agulha já tá ali no meio do ponto, eu só vou puxar o fio do novelo com ela. Vou dar uma certa altura, vou colocar a agulha dentro da argolinha que tá lá atrás e vou fechar o primeiro ponto da segunda fileira. Nessa segunda fileira, a gente vai fazer aumentos em todos os pontos de base. E o que é aumento? É 2 pontos no mesmo lugar. Então, esse aqui eu já fiz mais um, no mesmo lugarzinho eu vou fazer mais um. Ó, bem do ladinho dele aqui, eu vou colocar a agulha, vou puxar. Eu vou fazer mais um. Aí, agora, eu vou caçar o outro Vzinho, que é sempre entre uma correntinha e outra. Vai ter um Vzinho aqui. Vou colocar a agulha aqui, cuida pra sair ali atrás no meio também. Puxa o fio pra frente e sempre dá uma certa alturinha, tá? Nunca deixa assim bem apertadinho. E fecha o ponto. No mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto. Então, nessa segunda fileira, se nessa argolinha aqui tava com 6 pontos, na segunda vai ficar com 12 pontos, fazendo um aumento em cada ponto de base. Depois de finalizar a segunda fileira, aí sim você vai puxar totalmente o fiozinho lá do anel mágico. Você pode dar uma puxadinha boa. E aí, ele fecha totalmente. Agora, eu vou fazer o fechamento novamente da fileira.
Daqui pra frente, eu não acho tão necessário você sempre colocar a agulha no meio, porque é mais fácil de enxergar o Vzinho. Então, como que eu faço normalmente, né? Eu solto aqui a argolinha, coloco a agulha de trás pra frente na primeira correntinha do primeiro ponto, puxo essa argolinha ali pra trás, ajusto o tamanho dela, e você vai ajustar tanto o tamanho dela aqui atrás, quanto o tamanho dela aqui na frente, tá? Essa alcinha aqui, ó, que tá passando ali pra trás, ela tem que ficar mais ou menos no tamanho das correntinhas aqui, ó, porque ela é como se fosse uma perninha da correntinha. Ela só vai ficar sem esse lado aqui faltando. Se você deixa muito frouxo, sempre vai ficar uma cicatriz no seu círculo. Se você deixar muito apertado também. Então, tem que deixar assim, ó, no tamanho que fique parecido com as outras correntinhas. Aí, logo aqui abaixo, você já vai ver o Vzinho do ponto. Então, não tem tanta dificuldade. Você só coloca a agulha aqui no meio, sai ali atrás, puxa o fio pra frente, dá uma certa altura, coloca dentro dessa argolinha que tá lá atrás e fecha o ponto. Nessa próxima fileira, a gente também vai fazer aumentos em todos os pontos de base. Então, se nessa segunda fileira tinha 12 pontos, na terceira fileira vai ficar com 24 pontos no total. Então, esse aqui eu já fiz um ponto, eu vou colocar a agulha no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Vou ir no ponto da frente, ó, próximo Vzinho, coloco a agulha, puxo, faço um ponto. No mesmo lugar, vou colocar a agulha e fazer mais um ponto. Segue fazendo aumento em todos os pontos de base. Vou fazer mais uma vez o fechamento da fileira com vocês e a gente já vai aproveitar para esconder esse fiozinho. Então, eu vou soltar aqui a argolinha e tirar a agulha. Vou colocar a agulha de trás para frente na primeira correntinha e vou puxar a argolinha lá para trás. Vou ajustar o tamanho dela. Vou colocar a agulha no meio do ponto e vou puxar o fio do novelo aqui pra frente. Opa, o fio do novelo. Esse daqui você passa por cima, o fio do novelo passa por baixo dele. Puxa pra frente. Esse fiozinho agora, ele vem no meio, entre essa argolinha que você puxou pra frente e a argolinha que tá lá atrás, ó. Ela vai ficar no meio. Aí, agora, você puxa o fio lá do novelo e fecha esse primeiro ponto. Agora, esse fio, você vai crochetando com ele no meio, aí ele já fica escondido, você não precisa fazer o acabamento no final. A partir dessa quarta fileira, a gente vai começar a fazer as fileiras de equilíbrio, que eu chamo. Aqui nessa terceira, você percebe que a gente fez um acúmulo de pontos, né? Um acúmulo de aumentos ali. Se a gente continuar fazendo aumentos daqui pra frente, a nossa base ia começar a entortar. Então, a gente não pode mais fazer aumentos em todos os pontos. A gente só fez nessas duas fileiras aqui. Eu gosto de fazer uma fileira de equilíbrio, porque isso ajuda com que o círculo ele fique bem certinho, porque os aumentos nunca vão ficar ali bem um em cima do outro, e aí não faz com que não crie quinas. O que é essa fileira de equilíbrio? Você vai fazer uma fileira sem nenhum aumento. Então, nessa quarta fileira, a gente vai fazer um ponto em cada ponto de base. Aqui eu já fiz um, do lado eu vou fazer mais um, e eu vou escondendo aqui, ó, vou deixando esse fio no meinho ali. Aí, vou no do lado e faço um. Nessa quinta fileira, você vai começar a fazer os aumentos intercalados, que você vai fazer um ponto sozinho e um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Então, nesse primeiro aqui, eu já vou deixar com esse um que tá aqui do fechamento. Nesse da frente, eu vou colocar um aumento. Que é 2 pontos no mesmo lugar. No ponto seguinte, eu vou deixar só um ponto. Vou colocar um ponto sozinho. Aí, eu já vou pro da frente e vou colocar um aumento. Dois pontos no mesmo lugar. Segue fazendo isso até o final. Sempre que você estiver fazendo essas fileiras aqui com pontos intercalados, se você começou com um ponto sozinho, você vai finalizar a fileira com um aumento. Então, caso tenha finalizado com 2 pontos sozinhos lado a lado, volta e dá uma conferida na fileira porque você pode ter errado algum ponto.
Nessa sexta fileira, você vai fazer uma fileira de equilíbrio, um ponto para cada ponto de base. Finalizei a fileira de equilíbrio e agora nessa sétima fileira a gente vai começar a fazer também os aumentos intercalados. Então, se nessa primeira fileira de aumentos intercalados eu fiz um ponto sozinho e um aumento, um ponto sozinho e um aumento, nessa próxima fileira eu vou fazer 2 pontos sozinhos e um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, aqui tem um, no da frente eu vou fazer um também, e nesse seguinte eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer um sozinho também, e um aumento no da frente. Ó, um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Aqui, ó, dessa forma, você pode perceber que o aumento dessa fileira vai ficar em cima do aumento anterior. Para o seu círculo ficar ainda mais certinho, você pode tentar nunca fazer um aumento em cima do outro. Então, aqui, ó, por exemplo, vou desmanchar esses aqui que eu fiz. E aí, você vai olhar lá na fileira anterior que você fez aumentos. Deixa eu só encaixar aqui. Ó, nessa fileira aqui anterior, que tem aumentos, a gente fez já os aumentos intercalados. Então, entre um aumento e outro, tem um ponto sozinho. Nessa próxima fileira de aumentos, você vai tentar fazer o aumento em cima desse ponto sozinho aqui. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui, ó, nesse ponto de subida já. Aqui tem um, nesse mesmo lugar eu vou fazer mais um. Aqui vai ser o aumento. Aí, os 2 pontos sozinhos vão ser em cima do aumento. Aí, aqui, eu vou fazer um aumento. Em cima desse aumento aqui, vou fazer 2 pontos sozinhos. Ó, aí assim o seu círculo vai ficando ainda mais certinho e um aumento nunca fica em cima do outro. Então, daqui pra frente, você vai continuar seguindo essa mesma lógica. Você vai fazer uma fileira de aumento, como a gente fez aqui, na próxima, uma fileira de equilíbrio, sem nenhum aumento. Na outra fileira, você vai fazer uma fileira de aumento adicionando um ponto sozinho. Então, nessa fileira aqui foi 2 pontos sozinhos, na outra fileira de aumentos vai ser 3 pontos sozinhos e um aumento. Sempre buscando colocar o aumento da próxima fileira em cima dos 2 pontos sozinhos aqui anterior. Você vai escolher um dos pontos. Na fileira seguinte, a fileira de equilíbrio. Na outra fileira, 4 pontos sozinhos e um aumento. 4 pontos sozinhos e um aumento. Colocando o aumento em cima de um ponto sozinho da fileira anterior. E aí, você vai continuar seguindo essa sequência até o tamanho que você precisa do trabalho que você está fazendo por aí. Se você for fazer uma peça maior, que seja um cesto, um fundo de cesto, alguma coisa assim, você vai seguir essa mesma lógica até o tamanho. No caso da bolsa lana, a gente precisa de um círculo de 19,5, então você vai seguindo a lógica até chegar nessa medida de 19,5. Caso não chegue nessa medida de 19,5, fique maior ou menor, eu já vou explicar para vocês o que vocês vão fazer. Mas agora vamos fazer um acabamento aqui em toda a volta, que vai ser quando você chegar nessa medida ideal, a gente vai fazer um acabamento aqui para finalizar esse círculo. Para a bolsa lana, a gente vai fazer um acabamento de ponto baixíssimo em toda a volta. Então, você vai colocar a agulha aqui, ó, de trás para frente, como se fosse fazer o fechamento da fileira. Só que dessa vez, em vez de você colocar a agulha no meio do ponto, você vai colocar aqui abaixo dessa alcinha. Vai colocar já dentro dessa argolinha e vai puxar o fio para frente. Depois de puxar para frente, você vai colocar na próxima correntinha a agulha, puxa o fio para frente e passa essa argolinha por dentro dessa. Aí, vai no da frente, coloca a agulha, puxa, passa essa argolinha por dentro dessa. E assim a gente vai formando os pontos baixíssimos. Quando você chegar no último ponto baixíssimo, você vai cortar o fio. Vai queimar essa pontinha aqui para ela não desfiar toda.
vai puxar todo esse fio pra frente. Vai colocar a agulha de trás pra frente no primeiro ponto baixíssimo que você fez. Vai puxar esse fio aqui lá pra trás. Vai colocar a agulha de baixo pra cima pra sair no meio do ponto baixíssimo aqui, nesse último. Ó, saiu ali. Aí, você puxa o fio lá pra baixo. Assim, a gente formou o último ponto baixíssimo e fechou a fileira. Então, como eu falei, eu fiz aqui 6 círculos com fios diferentes para mostrar para vocês como é possível chegar na medida ideal de 19,5, independente do fio que você está utilizando. Esses 3 aqui de cima ficaram com 11 fileiras, com agulha 4,5, mesmo sendo fios diferentes. No fio náutico, que é esse daqui, ele ficou também com 11 fileiras, mas dependendo da marca que você está utilizando, às vezes com 10 fileiras já chega na medida ideal, tá? Então, você pode analisar e ver se o fio, quando você estiver fazendo a 10ª fileira, já estiver na medida, você já pode parar e ir para os acabamentos. No caso desse fio de poliéster liso aqui, eu fiz 11 fileiras com agulha 4,5 e com a tensão de ponto padrão e chegou na medida ideal. Já fiz várias com esse fio aqui e dá certinho. Fazendo com a agulha 4,5, até um pouco frouxinho ali o ponto, ele chega na medida certinho. Já o fio de poliéster aqui com lurex, eu tive que apertar um pouquinho a tensão de ponto para ele chegar na medida correta. Se eu fizesse com a mesma tensão que eu fiz nessa daqui, por ele ter o lurex ali no meio dele, ele ia ficar um pouco maior. Então, já sabendo disso, eu já fui fazendo um pouquinho o ponto um pouco mais apertado. Agora, vamos aqui para os fios de malha. Em todos, eu utilizei a agulha 7. Esse primeiro aqui foi feito com fio de 23 milímetros e ele ficou com 8 fileiras. E eu fiz com agulha 7 e com a tensão de ponto padrão. Esse daqui é um fio de 26 milímetros e ele ficou com 7 fileiras. Eu também fiz com a agulha 7, com a minha tensão de ponto padrão, ele só ficou com uma fileira a menos. Se eu tivesse feito a mesma quantidade de fileiras que eu fiz aqui, ele ia ficar muito maior do que a medida ideal. Já esse aqui é um fio de 25 milímetros, que é bem próximo desse daqui, né, que tem 26, só que ele é muito maciozinho, ele é bem molinho. Eu utilizei ainda a agulha 7, ele ficou com 7 fileiras, mas para fazer ele, para ele chegar na medida ideal, eu tive que afrouxar um pouquinho mais o ponto. Eu fiz o ponto um pouco mais alto para ele chegar na medida certinho. Se eu tivesse feito com a mesma tensão que eu utilizei aqui nesses dois, ele ia ficar menorzinho e não ia chegar na medida ideal, porque se eu fizesse mais uma fileira ia passar, e se eu fizesse uma fileira a menos ia ficar muito menor. Então, por isso que nesse caso aqui, eu só afrouxei um pouco mais o ponto. E eu também poderia ter usado uma agulha maior aqui, por exemplo, uma agulha 8. No caso do fio de malha, como eu já disse para vocês aí no começo, eu não recomendo que você utilize os fios grossos de fio de malha, que são os fios de 36 milímetros. Eu acho que além deles deixarem a peça muito grosseira, às vezes a peça pode ficar um pouco mais pesada, mas principalmente a gente tem um pouquinho de dificuldade com esses fios mais grossos de fazer o acabamento aqui nesses espaçamentos, nesses furos do acessório. Então, fica um pouquinho grosseiro, tá? Então, por isso que eu não recomendo esses fios mais grossos para bolsa. Sempre dê preferência por esses fios aqui mais finos. O que eu recomendo, se você está fazendo a bolsa lana pela primeira vez, escolha algum dos fios que você mais gosta de utilizar aí no seu ateliê e faça um primeiro teste. Nesse primeiro teste, você vai fazer um círculo com uma agulha que você costuma utilizar para aquele fio e com a sua tensão de ponto padrão. E vai ver se vai chegar na medida ideal ali, finalizando alguma fileira. Tipo aqui na 7ª fileira você vai ver se chegou. Se chegar, maravilha, você já sabe que para esse fio aqui você vai fazer normal, como você costuma fazer. Mas se, por exemplo, você fizer na 7ª fileira aqui, ficar muito maior, ficar com 20 centímetros e meio, que daí passa da medida que pode ser, você vai fazer o quê? Ou você vai apertar um pouquinho mais o ponto quando estiver confeccionando, assim como eu fiz nessa aqui, só que eu fiz afrouxando, né? E aí, nesse caso, se ficar maior, você vai apertar um pouco mais o ponto, ou você vai diminuir a agulha que você está utilizando. E aí, vai fazer um novo teste. Esse teste aqui, você vai fazer só na primeira vez que você for fazer a bolsa lana. Depois, você já vai saber qual agulha que você vai utilizar, qual a tensão de ponto que você vai utilizar. Se vai precisar fazer mais frouxinho ou mais apertadinho o ponto.
Se você tiver na dúvida ainda, se o tamanho do crochê tá certinho para encaixar no acessório, você pode fazer um teste com qualquer fio. Vamos fazer aqui com os dois. Você vai pegar o acessório, que já vai estar com você aí, e você vai colocar o crochê aqui por dentro dele, ó. O crochê, ele tem que estar um pouquinho sobrando em toda a volta, ó. Tá vendo que tem um pouquinho sobrando? Ele não tá totalmente rente ao acessório, o crochê não tá totalmente rente. Por quê? Ele tem que ficar um pouquinho frouxo assim mesmo, um pouquinho solto, porque quando a gente fizer os pontos baixíssimos aqui no acessório, o fio vai ficar aqui por dentro também e vai ocupar, de certa forma, um pouquinho do espaço interno aqui desse diâmetro. Então, por isso que o círculo ele não pode ficar totalmente justo ao acessório aqui nesse momento. Ele tem que ficar sobrando um pouquinho. Com o fio de malha, a mesma coisa, ó. Você vê que ele fica sobrando um pouquinho em toda a volta. Aí, você pode fazer esse teste para conferir se tá certo ali mais ou menos o tamanho para você dar continuidade à peça. Uma outra dúvida que vocês me perguntaram muito durante esse tempo era como fazer o forro e a estrutura desse círculo, né? Porque assim, se você faz o círculo ali só o crochê, né, só com o fio, e encaixa no acessório, a bolsa já vai ficar estruturada, já vai ficar mais estruturada do que se fizesse ela toda de fio. Só que se você estrutura também o crochê, essa bolsa nunca vai perder a forma, sério, tipo, eu tenho bolsas assim que eu fiz lá naquela época de 3 anos atrás, que eu comecei a fazer a estruturação do tipo que eu vou mostrar pra vocês hoje, que ela tá perfeita, assim, perfeito estado. Então, por isso que eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês mesmos podem fazer essa estrutura que já forra a peça ao mesmo tempo, ela já fica bonitinha ali por dentro. Para fazer o forro, a gente vai precisar de um tecido, que eu recomendo que seja o tricoline, ou algum tecido plano, que não tem elasticidade, cola quente, também essa cola spray permanente para tecido, uma tesoura, agulha de mão com linha, EVA, que vai ser o nosso estruturador. Aqui eu tô usando o EVA escolar mesmo, ele tem aproximadamente 1,5 mm, mas pode ser qualquer EVA que você encontre por aí. Os EVA escolar funcionam normalmente, ele só vai dar um pouco menos de estrutura à sua peça. Se você conseguir encontrar os EVA próprio para estruturação de bolsa, pode ser eles também, tá bom? Ou pode ser também qualquer outra coisa que você consiga dublar no tecido e estruturar o crochê. Então, vamos lá. Para começar, a primeira coisa que você vai fazer é posicionar o crochê em cima do EVA e vai copiar exatamente o desenho do crochê. Depois é só recortar com uma tesoura e lembrando que esse tipo de forro você pode fazer para vários formatos de bolsa. A única coisa que vai mudar é o formato do EVA que você vai cortar. O restante do processo segue o mesmo. Depois de recortar no tamanho certinho, você vai tirar dessa medida meio centímetro em toda a volta. Assim, o EVA vai ficar um pouquinho menor do que o crochê e vai ser melhor para a gente posicionar o forro quando estiver dublado. E é agora que a gente já vai começar esse processo de dublagem. Eu recomendo que você forre a sua mesa com alguma coisa, que eu estou usando um papel de seda, porque a cola spray que a gente vai utilizar, que é essa cola spray permanente, ela espalha um pouquinho e faz um pouquinho de bagunça, então dá uma protegida aí na sua mesa. Mas no geral ela é bem tranquila de usar, só dá uma chacoalhada antes e aplica ela um pouco distante do EVA. Se você fizer a aplicação muito próxima do material, pode gerar acúmulo de cola. Caso isso aconteça, você pode pegar um pedaço de tecido ou um pedaço do próprio EVA mesmo que você utilizou e dar uma espalhada nessas partes que ficou com cola acumulada. É importante fazer isso para que a cola não transfira para o direito do tecido quando a gente fizer a dublagem. Depois de passar a cola, você vai pegar o EVA e posicionar no avesso do tecido. Note que eu deixei um pedaço de tecido sobrando ali em volta do EVA, que a gente vai precisar desse tecido para fazer o acabamento lá no final. Então, o EVA já está colado no tecido, fica bem fixo com essa cola spray. E agora, a gente vai cortar esse excesso de tecido que está em toda a volta. Você vai cortar ali, seguindo o formato do EVA que você está fazendo. Aqui, no caso, a gente está fazendo um círculo. E você vai deixar mais ou menos uns 2 centímetros sobrando em toda a volta. Em todas as partes curvas do seu tecido, você vai dar alguns piques. E esses piques você vai deixar sem cortar ali mais ou menos meio centímetro antes de chegar no EVA. A distância de cada um não tem muita regra, mas eu tô fazendo aqui com mais ou menos 2 centímetros de distância entre eles.
Então, ficou assim, todo picotado. E agora, a gente vai fazer o acabamento em toda a volta, utilizando a cola quente. Para cada pique, você vai colocando um pinguinho de cola e gira o tecido colocando ali por cima do EVA. Como a gente está utilizando um tecido que desfia, é importante fazer esse acabamento. E note que eu não estou colocando a cola bem na pontinha do EVA. Isso porque depois a gente vai precisar fazer um acabamento com uma costura manual ali em toda a volta. Se você coloca a cola quente bem na pontinha do EVA, que é onde a gente vai fazer essa costura manual, vai ficar muito difícil e muito duro para você passar a agulha. Então, por isso que coloque a cola quente um pouco mais para baixo, não tanto na pontinha ali como eu estou mostrando no vídeo. Então, a dublagem do nosso tecido já tá finalizada, ele fica assim, fica bem estruturado. E agora, a gente vai colocar ali no crochê. Você vai juntar o avesso do crochê com o avesso da dublagem, esse acabamento vai ficar escondido. E o direito do tecido vai ficar virado para você. Eu vou juntar os dois com cola quente também. E note que eu também vou deixar a cola quente um pouco mais para baixo da borda, pro mesmo motivo que eu falei já anteriormente, para facilitar na hora da costura. Então, quando você for colocar a cola quente ali, ó, passe abaixo desse risco. Se você quiser fazer a marcação com a caneta ali, como eu fiz, ou com um lápis, para facilitar e você não esquecer desse detalhe. E é importante que você passe a cola quente por toda a extensão do crochê, como eu tô fazendo aí no vídeo. Não passe só na borda, tá? Porque assim o crochê ele não vai estar fixado nessa estrutura. Por isso que você tem que passar bastante cola e ali no meio, assim, por toda a extensão do crochê, para ele ficar bem estruturado e bem fixado no EVA. E para a junção, você vai seguir fazendo isso. Passa um pouco de cola quente, posiciona ali o EVA certinho no lugar, depois levanta o EVA, passa um pouquinho mais de cola quente e vai posicionando ali no lugar, sempre deixando essa bordinha em toda a volta livre de cola para facilitar na hora que a gente for fazer a costura manual, que é a última etapa. Finalizada a colagem, você vai notar como o crochê já tá bem mais estruturado, bem fixo ali no lugar, ele não fica tão maleável. E ficou também aquele pedaço ali sobrando, ó, meio solto. E agora a gente vai para a última etapa, que é fazer a costura manual. Para isso, eu vou utilizar uma agulha de mão e uma linha que pode ser qualquer linha de costura, tá? Aqui eu tô utilizando uma linha de nylon, mas pode ser linha de costura comum. A gente vai fazer meio que um ponto invisível, que é mais delicado. Você vai colocar a agulha ali de trás para frente, para sair bem na pontinha ali do EVA. Quase no mesmo lugar onde você saiu, você vai colocar a agulha de volta e vai sair lá na frente do crochê, lá para trás, e vai colocar a agulha mais ou menos assim na diagonal. Você fazendo dessa forma, já caminha um pouco com a agulha para você fazer o próximo ponto. Quando você sair ali no direito do crochê, cuide para a agulha não sair no meio do ponto baixíssimo, senão ele vai ficar amassado. Coloque a agulha ali ou abaixo do ponto baixíssimo, ou no meio do ponto baixíssimo, ou acima dele, como eu tô mostrando aí no vídeo. Se você coloca ali, ó, como eu vou mostrar, saindo no meio do ponto baixíssimo, ele vai meio que amassando esse ponto e vai ficar aparente essa costura. Então, cuide para sair em algum desses lugares que eu falei. Depois é só você puxar a agulha e quase no mesmo lugar também, onde saiu a agulha ali do lado do crochê, você vai colocar a agulha de volta, bem no mesmo lugar, e vai puxar pro outro lado, aqui pro lado do tecido. Vai sair novamente ali na pontinha do EVA, e caso você queira alguma coisa para se guiar, você pode fazer, ó, nos vãos de cada ponto. Ali você vê, ó, que eu tô saindo com a agulha bem no vão de um ponto, e você pode ir seguindo cada ponto desse para ir fazendo um ponto para a distância entre o ponto e outro ficar mais harmônica. E agora é só ir seguindo esse mesmo processo, colocando a agulha ali quase no mesmo lugar, passa para o crochê, depois volta ali para o EVA e vai fazendo isso até o final. Prontinho, então o forro ficou assim. Chegando no final, finalizando a costura, é só passar o fio aqui por alguns pontos e queimar a pontinha ou dar um nó, caso você esteja usando uma linha normal, tá bem?
Lembrando que esse tipo de estrutura e forro aqui, você pode fazer para qualquer formato de bolsa que você for fazer. Aqui eu fiz com uma bolsa redonda, né, que a gente está fazendo, mas você pode fazer para uma bolsa oval, uma bolsa meia-lua, ou para bolsas quadradas também, mas no caso de bolsas quadradas que elas têm partes separadas, assim, que você vai juntar e costurar depois, sabe? Você consegue fazer esse tipo de estrutura também e fica bem durinho, ó. O crochê fica bem durinho, bem estável e não vai perder a forma com o tempo. Então, agora a gente vai para a última etapa de montagem da bolsa lana, onde a gente vai juntar o crochê com a lateral. Como eu falei para vocês lá no começo, eu tô utilizando aqui o acessório da bolsa lana, tá? Que é esse daqui com a alça de mão embutida. Mas você pode seguir todo esse passo a passo aqui que eu falei para vocês, para também fazer a bolsa Louise, que no caso você vai utilizar esse acessório aqui que tem um suporte de alça aqui na lateral. A única coisa que muda entre esses dois modelos é só o acessório que você vai utilizar. As medidas, toda a forma do passo a passo que eu passei para vocês aqui é o mesmo para essas duas bolsas. E lembrando que vocês encontram esse acessório lá no meu site, tá? Que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Para facilitar a visualização de vocês aqui nesse processo de montagem, para conseguir enxergar certinho, eu vou utilizar esse fio de malha aqui, que ele é bem clarinho, bem bonito. Esse fio de malha é lá da Polvo Atelier, tá? O fio de 23 milímetros. E o círculo, como eu falei para vocês, independente, tá? Com 19,5, tá? Independente do fio que eu tô usando. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui para começar essa junção é pegar o próprio fio do crochê que a gente utilizou e a gente vai fazer pontos baixíssimos aqui em todos esses furinhos da lateral. Você pode começar aqui por qualquer furo. Eu gosto de começar aqui na lateral, próximo dessa costura. Eu coloco a agulha aqui, ó, nesse segundo furo abaixo da costura. Eu tô utilizando uma agulha 4,5 e você vai usar uma agulha que entre nesses furinhos aqui, independente da agulha que você usou no crochê. Se você usou uma agulha 7 no crochê, ela não vai entrar aqui. Então, você vai ter que usar uma agulha menor para conseguir fazer esses pontos baixíssimos. Então, vou colocar a agulha aqui nesse segundo. Vou puxar o fio, vou deixar um pedaço de fio sobrando ali de uns 10 centímetros mais ou menos, e vou puxar esse fio pra frente. Quando eu puxar pra frente, eu vou ajustar aqui. Quando eu puxar pra frente, eu vou sempre dar uma altura assim, ó, no fio, no ponto. Aí, eu vou no próximo espaçamento, puxo o fio novamente, dou uma certa altura de novo, aí eu passo essa argolinha por dentro dessa. Aí, eu novamente, ó, deixo aqui frouxo, vou no próximo espaço, puxo, dou uma certa altura e passo por dentro da outra. Você nunca vai fazer esses pontos baixíssimos aqui apertados, tá? Você sempre vai deixar eles mais frouxinhos, porque a gente tem que usar uma agulha menor aqui para conseguir passar nos furinhos. Só que a gente não pode fazer o ponto seguindo a medida da agulha, senão vai ficar muito apertado. Isso pode acontecer de entortar o seu acessório e isso vai transferir para a peça toda, para o crochê também. A sua bolsa vai ficar toda torta. Então, você tem que fazer esses pontos baixíssimos aqui com que ele fique assim, ó, posicionado entre um furo e outro, sem ficar muito frouxo e sem ficar muito apertado, ó. Tá vendo que ele não tá nem muito frouxo e também não tá repuxando o sintético, não tá apertado. Então, você tem que sempre fazendo esse equilíbrio, tá? Os pontos com fio de malha, eles vão ficar mais fechados porque ele é mais gordinho, né? Um ponto mais gordinho. Com outros tipos de fio, pode ser que o ponto aqui ele vai ficar mais alongado, principalmente se for fio mais fino. Quanto mais fino, o ponto vai ficar mais alongado, você vai ter que aqui dar uma altura maior para chegar no outro furinho sem ficar forçando e também sem ficar frouxo. Então, você vai seguir fazendo esses pontos baixíssimos até chegar aqui nesse penúltimo furo. Chegando aqui nesse último furo, em vez de puxar o fio lá do novelo, você vai puxar esse fio que tá sobrando aqui. Vou colocar a agulha, puxo o fio, passo por dentro da argolinha, aí eu vou puxar todo esse fiozinho pra frente. Eu vou ir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo, vou colocar a agulha de trás pra frente nele e vou puxar esse fio lá pra trás. Aí, eu vou colocar a agulha de baixo pra cima, no meio desse ponto baixíssimo aqui. E vou puxar esse fio lá pra baixo. Prontinho, aqui a gente já finalizou a fileira de ponto baixíssimo. Aqui atrás, ó, você pode ir passando esse fio aqui por alguns pontinhos
para fixar ele aqui. Pronto, já finalizamos aqui a preparação da lateral. Você vai sempre seguir esse mesmo processo para o outro lado, tá? A gente vai precisar do próprio fio aqui do crochê também para fazer a costura que a gente vai juntar ali propriamente dito o crochê com a lateral. Só que a gente não vai cortar esse fio aqui rente e depois usar um fio separado. Daqui mesmo a gente já vai usar ele. Mas como que eu faço para saber a quantidade de fio que eu vou utilizar nessa finalização aqui, nessa costura? Com todas as vezes que eu fiz a bolsa lana, eu percebi que quando a gente dá mais ou menos 3 voltas de fio no acessório, dá para fazer o fechamento na costura e sobra um pouquinho. Então, é melhor que sobre um pouquinho na costura do que falte. Você tem que fazer costura ali, juntar um fio, um pedaço de fio no outro, ou tem que emendar queimando, né, no caso do fio náutico. Então, o que eu faço só, eu seguro o fio aqui, dou 3 voltas no acessório, e aí sim eu corto o fio. Então, para continuar, você vai puxar esse fio que tá lá atrás pra frente, ó. Então, se ele tá saindo nesse buraquinho, eu vou no próximo da frente, coloco a agulha aqui, ó, no meio do ponto baixíssimo e puxo esse fio pro meu lado. Como eu expliquei pra vocês lá no começo, o crochê que a gente faz é para que ele encaixe dentro do acessório. Quando a gente encaixa dentro do acessório, a lateral aqui do sintético fica posicionada em cima aqui, ó, dessa borda do crochê. Veja como o crochê ele tem uma largura, certo? E o acessório fica posicionado em cima dessa largura e a gente faz o fechamento. Eu gosto dessa forma aqui de fechamento, que é a que eu mais utilizo nas bolsas da Morello, porque justamente como o crochê já está estruturado, ele dá uma estrutura a mais também para o acessório se ele está assim posicionado em cima dele. Mas, como eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em chegar na medida correta que encaixa assim dentro do acessório, eu vou explicar para vocês uma segunda forma de fechamento, onde nesse caso o acessório fica na lateral da peça. Isso pode ser para quando você fez o crochê e o crochê ficou um pouco maior, não encaixa ali dentro, né? Ficou um pouco maior e ainda assim você quer aproveitar aquela peça, não quer desmanchar, já forrou, já colou, né, e tudo mais. Então, nesse caso, você pode utilizar esse segundo tipo de fechamento. Vou mostrar para vocês esses dois. Agora, a gente vai precisar de 4 marcadores de carreira para fixar o crochê aqui nesses pontos antes de a gente começar o fechamento. Então, eu vou abrir o acessório, vou posicionar o crochê aqui dentro. Eu vou dividir essa marcação em 4. Vou colocar um em cima e um embaixo, um do lado e um do outro. Esses marcadores, ó. Então, eu vou colocar um aqui em cima. Aí, ó, aqui embaixo, você vai ver que tem acessório sobrando, né, ó, tá frouxinho aqui. Como eu falei pra vocês, o crochê ele tem que ficar mesmo menor que o acessório. Só que a gente não pode deixar tudo isso de acessório que tá sobrando somente de um lado, ó, senão vai criar essa onda. Então, a gente tem que meio que dividir esse espaçamento que tá sobrando. Então, se eu já prendi lá em cima, eu vou vir aqui embaixo, vou puxar, ó, vou encaixar o acessório, eu tô segurando ali embaixo com a mão. Eu vou posicionar aqui o crochê e ficou esse pedaço de sintético sobrando, né? Eu vou apertar aqui de uma forma que sobre a mesma quantidade para os dois lados, ó. Fique com o mesmo espaçamento dos dois lados. Aí, aqui no fundo, eu coloco o marcador também. Aqui do lado, a mesma coisa, ó. Ficou uma quantidade aqui de sintético sobrando, né? Um espaço. Você não pode deixar todo esse pedaço para cima ou todo esse pedaço para baixo. Você vai meio que dividir esse espaçamento para cima e para baixo. Então, eu vou puxar aqui para deixar o crochê encostado, aí esse espaçamento eu vou apertar e vai ficar, ó, a mesma quantidade mais ou menos dos dois lados. Aí sim eu coloco um marcador aqui onde eu acho que ficou legal. Aí você repete esse mesmo processo aqui pro outro lado, dividindo o espaço. Então, com os marcadores encaixados fica assim, e aqui você já consegue perceber como que o crochê fica, ó. Ele fica um pouco menor que o acessório, encaixa dentro, fica um pouquinho de espaço sobrando aqui, ó, em todas as partes, entre um marcador e outro, mas o crochê ele não tá nem repuxando o sintético e também não tá nem forçando o sintético para fora, tá? Então, é mais ou menos isso que você vai buscar, ó, que o crochê ele fique assentado dentro do acessório e fique um pouquinho sobrando aqui para não ficar nem puxando e nem forçando para fora. E eu tô colocando o marcador, ó, pegando uma alcinha do ponto baixíssimo do crochê que a gente fez de acabamento no final, lembra lá no crochê?
e uma alcinha do ponto baixíssimo aqui do acessório. Essa vai ser a primeira forma do fechamento que eu vou mostrar para vocês, que é a que eu mais gosto de fazer. Depois de você ter posicionado aqui o crochê já dentro do acessório, você vai sempre pegando uma alcinha aqui, ó, do ponto baixíssimo do crochê, uma alcinha do ponto baixíssimo do acessório, puxa o fio e passa entre essas duas alças e traz todo o fio para o seu lado. Você vai no próximo ponto baixíssimo do crochê, pega uma alcinha dele, vai no próximo ponto baixíssimo aqui da lateral, puxa o fio e passa entre eles. Nesse fechamento em que o crochê tá dentro do acessório, você vai pegando uma alcinha de cada lado, vai ficando dessa forma, ó. Fica com essa linha desse lado, essa linha em cima e essa trama no meio aqui no fechamento. E dessa forma, o acessório vai ficando posicionado em cima aqui da largura do crochê. E a gente vai fazendo o fechamento escondendo aqui essa pontinha do sintético. A segunda forma de fazer esse fechamento, você vai colocar ainda os marcadores seguindo a forma de distribuição do espaço ali, como eu mostrei para vocês. Só que em vez de pegar aqui na alcinha do ponto baixíssimo, com a alcinha da lateral, você vai pegar essas correntinhas que estão acima aqui do ponto, ó. Tá vendo? Os pontos baixíssimos estão na frente e tem as correntinhas em cima. Você vai fazer o fechamento por essas correntinhas. Você vai colocar o marcador passando pelas duas correntinhas do ponto, ó. E aí, você coloca o marcador lá em uma alcinha da lateral. E fecha ele. Para fazer o fechamento dessa forma aqui, você vai colocar a agulha aqui pegando essas duas alcinhas dessa correntinha em cima do ponto. Vai pegar uma alcinha ali da lateral, vai puxar o fio e vai trazer para frente. Vai no seguinte, pega as duas alcinhas da correntinha, uma alcinha da lateral, puxa o fio e faz o fechamento. Dessa forma que o acessório, como eu disse para vocês, ele não vai ficando em cima, ele vai ficando do lado do crochê. Então, essa forma de fechamento funciona para caso o crochê tenha ficado maior do que o necessário. Aí, você vai conseguir aproveitar esse crochê ainda assim. Nesse segundo fechamento, vai ficando ali, ó, uma alcinha aqui que vai sobrando essa linha do ponto baixíssimo ali, a trama no meio e na frente fica com esses pontos baixíssimos aqui, essa correntinha, né, de ponto baixíssimo, que fica bem bonita. Como o meu crochê ficou no tamanho que encaixa dentro do acessório, eu vou continuar fazendo o fechamento com a primeira opção que eu mostrei para vocês, tá? Independente da forma que você escolheu para fazer essa junção, você vai perceber que a quantidade de pontos que tem aqui no acessório é diferente da quantidade de pontos que tem no crochê, tá? Isso para qualquer fio que você está utilizando. Muito raramente vai ter a mesma quantidade dos dois lados. Então, para isso, você vai ter que fazer algumas diminuições enquanto você vai estar fazendo o fechamento. Então, por exemplo, se aqui no acessório tiver 12 pontos e no crochê tiver 15 pontos, entre um marcador e outro, você vai ter que fazer 3 diminuições aqui nesse meio. E o que são essas diminuições? Eu vou explicar para vocês aqui no papel, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui no meu exemplo, entre um marcador e outro, que é essa linha, no sintético tem 12 pontos e no crochê tem 15 pontos. A diferença desses números é 3, que é o equivalente a 3 diminuições que a gente vai ter que fazer entre um marcador e outro. Só que a gente não pode fazer essas diminuições juntas, tá? Você não pode fazer essas 3 diminuições uma do lado da outra. Você precisa dar uma espalhada nelas. E aí, como que eu faço para saber aonde que eu vou colocar essas diminuições? Como eu mostrei aí no fechamento para vocês, eu vou continuar fazendo essa peça aqui, o exemplo que eu tô fazendo com vocês, com o primeiro tipo de fechamento. Então, nesse tipo de fechamento que eu mostrei para você, você pega uma alcinha de um lado aqui do crochê e uma alcinha do sintético, certo? Uma alcinha do lado do crochê, uma alcinha do lado do sintético. Puxa o fio e faz o fechamento. Aqui, ó, você consegue perceber já como esses dois pontos aqui do crochê, eles estão no meio desse ponto aqui do sintético. Então, aqui nesse ponto, nesse espaço aqui, eu vou fazer uma diminuição. E agora eu explico para vocês o que é uma diminuição. Você vai fazer o fechamento pegando uma alcinha desse lado aqui e vai lá naquela alcinha do ponto baixíssimo do sintético. Você vai no da frente do crochê e no mesmo do sintético. Aqui, você fez uma diminuição.
Você pode seguir fazendo, ó, pegando um de cada lado, um de cada lado, um de cada lado. E aqui eu vejo que já cabe mais uma diminuição. Os 2 pontos do crochê tá no meio do ponto do sintético. Então, aqui eu vou pegar esse ponto nesse do sintético, esse ponto no mesmo ponto. Vou seguir fazendo um de cada lado. Aqui eu enxerguei mais uma diminuição. Vou pegar um desse lado, o do sintético, o da frente do crochê e no mesmo do sintético. E aí, ó, quando você fizer as 3 diminuições que são necessárias aqui nesse espaçamento entre um marcador e outro, você vai ver que vai sobrar a mesma quantidade de pontos dos 2 lados aqui, ó. Então, aí você vai fazer o fechamento normal, pegando um de cada lado. Quando chegar no próximo marcador, você vai contar novamente, porque dependendo aí de como você colocou ali o marcador, pode ser que varie um pouco, né? Não vai ser a mesma quantidade de pontos. Então, você conta de novo, vê a quantidade que precisa de diminuição e repete esse processo. Se, por exemplo, aqui tivesse no crochê 14 e no sintético 12, você ia precisar fazer só 2 diminuições aqui nesse espaçamento. Então, essa última aqui você não teria feito só essas 2 primeiras. Se no seu caso aí for o contrário, tiver mais pontos no sintético do que no crochê, isso pode acontecer caso você faça uma peça com fio de malha, você vai seguir a mesma lógica de diminuição, só que no sintético. Em vez de você ter pegado aqui 2 pontos no crochê, você teria pegado 2 pontos no sintético, fechando em um do crochê. Lembrando que essas diminuições você não aperta o ponto, não aperta o sintético, tá? Veja como ela tem a mesma medida. Ela tem a mesma largura. Se você olhar na sua bolsa também aí, entre um marcador e outro, o crochê ele tá certinho, sabe? Você só precisa fazer a equivalência dos pontos que estão diferentes, porque você não pode pular um ponto, você vai ficar com um buraco ali. Você tem que fechar nele também, então por isso que a gente faz essa diminuição. Então, vamos lá, vou fazer aqui de exemplo esse espaçamento com vocês. Eu já contei aqui, no meu sintético tem 13 pontos e no crochê tem 11. Então, nesse meio aqui, eu vou precisar fazer 2 diminuições. Como que eu faço? Ó, os marcadores, onde tá o marcador, ele não move, tá? Você vai sempre fazer o fechamento neles, porque a gente já posicionou o crochê certinho no lugar. Se você mover, esse espaço aqui vai ficar muito grande para um lado ou para o outro. Então, os marcadores não movem, tá? Você sempre vai contar e levar em consideração os pontos que estão no meio deles. Então, aqui, ó, nesse caso, eu vou, como já tá saindo ali no meio, eu vou colocar a agulha aqui nessa alcinha do ponto baixíssimo e já vou puxar ele. Agora sim, aqui no ponto seguinte, eu vou colocar a agulha pegando uma alcinha do ponto baixíssimo, uma alcinha do ponto baixíssimo da lateral, vou puxar o fio e vou trazer para o meu lado. Aqui também, um de cada lado, vou puxar e vou fazer o fechamento. No meu caso, como tem mais pontos no sintético do que no crochê, que como eu falei para vocês, isso pode acontecer no caso de fazer a peça com fio de malha, eu vou fazer a diminuição no sintético, tá? Então, aqui, ó, você pode ver que esses 2 pontos já estão no meio desse ponto aqui do crochê. Então, aqui eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou passar aqui nesse ponto do crochê e num ponto ali do sintético. Vou puxar o fio pra frente. Agora, eu vou ir no mesmo ponto do crochê e no seguinte do sintético. Então, aqui a gente já fez a primeira diminuição. Lembrando que entre um marcador e outro, nesse caso aqui, eu vou fazer 2 diminuições. Então, eu vou seguir pegando aqui um de cada lado até chegar na próxima diminuição. Então, já cheguei na próxima diminuição aqui, ó, eu vou fechar esses 2 pontos aqui, nesse ponto aqui do crochê. Então, eu vou passar a agulha aqui e nesse. Aí, depois eu volto nesse mesmo do crochê e no seguinte do acessório. Então, aqui, ó, eu vou colocar a agulha de novo no mesmo do crochê e no seguinte ali do acessório. Puxo e faço o fechamento. Você vai ver aqui agora, ó, como que tem a mesma quantidade dos 2 lados, ó. Ficou aqui um ponto para cada lado, um ponto para cada lado, e aqui o ponto do marcador, onde aqui você não move, você tem que fazer esse fechamento aqui onde tá o marcador. Chegou aqui no próximo marcador, você vai contar novamente, ver a quantidade de diminuições que você precisa fazer. Se não precisar de diminuição, você continua pegando um de cada lado.
Vai fazendo essa contagem e sempre fazendo as diminuições necessárias. Quando chegar aqui onde você começou, você vai passar mais algumas vezes por onde você já passou, para meio que dar um arremate, tá? Eu passo aqui umas 2 ou 3 vezes, para caso o fio soltar, alguma coisa do tipo, não abra um buraco na bolsa da sua cliente, né? Então, passei aqui 3 vezes. Eu vou cortar o fio aqui, ó, deixando um pedacinho de fio sobrando, uns 2 centímetros mais ou menos. Se você estiver utilizando o fio náutico, você queima a pontinha. Depois de fazer isso, eu vou empurrar essa pontinha aqui pra dentro. Ali dentro essa pontinha fica bem discreta, e se você quiser pode colocar um pinguinho de cola ali para fixar ela bem. Depois de finalizar dos dois lados, esse é o resultado final. Fica uma bolsa super estruturada e super leve. Com o fio de malha de 23 milímetros, a bolsa ficou com mais ou menos 400 gramas. Com o fio náutico, a sua bolsa vai ficar com mais ou menos 350 gramas. E com o fio de poliéster de 5 milímetros, a sua bolsa vai ficar com mais ou menos 300 gramas. Então, esse modelo que já faz tanto sucesso entre as nossas clientes pode fazer sucesso aí no seu ateliê também. Então, bora incluir mais esse modelo no seu catálogo? Lembrando que todos os acessórios você encontra lá no site da Morelo, tanto da Lana quanto da Luísa. Também já compartilha com a sua amiga crocheteira que vai gostar de aprender esse novo modelo. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, pode colocar aqui nos comentários. Beijão e até mais!